Muito bom dia. Vamos dar início ao nosso estudo deste mês de julho, da nossa seleção de empresas. Nesse mês de julho, eu decidi compartilhar com vocês algumas análises de conjuntura, né? O que está acontecendo lá fora, quais são as perspectivas macroeconômicas fora do Brasil, no Brasil, e como é que a gente pode entender e interpretar esse momento nosso e as perspectivas para o segundo semestre. Então, essa é a ideia desse estudo agora, desse mês. Bom, aí o que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Vamos começar com uma notícia que chamou a minha atenção. Veja vocês, o presidente do Banco Central chinês, certo? Ele disse que o crescimento do país será relativamente alto no segundo trimestre. Estão vendo aqui, né? O presidente do Banco Central chinês afirma que o crescimento do país será relativamente alto no segundo trimestre. Então, uma autoridade monetária, né, o presidente do Banco Central do país, dando essa visão. Ele disse que o crescimento da economia será relativamente alto no segundo TRI, devido a efeitos de base, e a inflação ao consumidor aumentará na segunda metade do ano. Estamos confiantes, temos as condições para alcançar o crescimento esperado e outros objetivos. Isso ele falou no dia 7 de junho, numa reunião com banqueiros e empresários em Xangai. Ok? Esses comentários vieram quando os indicadores econômicos recentes apontaram para uma desaceleração na recuperação econômica da China após Pequim suspender suas restrições referentes à pandemia no final do ano passado. Então, as pessoas estão preocupadas, né, com essa desaceleração de China, e essa desaceleração foi pauta desta reunião, né? Bom, mas o que mais a gente pode observar quando a gente olha para a China? O que mais a gente pode observar quando a gente olha para a economia chinesa? Uma outra notícia chamou a minha atenção, que foi justamente quando eles começaram a anunciar que o BC, né, o Banco Central, estava cortando as taxas de juros de curto prazo, sugerindo alterações nas principais taxas, né? A decisão foi vista como um sinal de que uma das maiores economias do mundo irá realizar mais estímulos monetários para impulsionar a recuperação econômica. Então, veja, se a recuperação econômica chinesa não está dando sinais de confiança, muito provavelmente o governo chinês vai tomar medidas de estímulo monetário para aquecer essa economia. No primeiro TRI, vamos recordar que o PIB cresceu 4,5% no primeiro TRI. E por que cresceu? Porque houve uma demanda muito forte na área de serviços, na área de comércio, né? As pessoas estavam trancadas, confinadas nos lockdowns lá na China, e a partir do momento em que isso terminou em dezembro, houve uma corrida ao consumo, se consumiu muito no primeiro trimestre na China. Já o setor imobiliário, o setor de infraestrutura, não reagiu, o setor industrial, não houve uma reação nesta proporção de crescimento de 4,5%, ficou para trás. E aí agora, olhando os indicadores do segundo TRI, começa a surgir conversas de que vai haver uma injeção de estímulos monetários para dar dinâmica a esses setores que estão mais letárgicos, vamos dizer assim, né? Então, é isso. Vamos seguir monitorando, é um drive importante. A China acelerando puxa o mundo. O mundo tem duas grandes locomotivas. Um é os Estados Unidos e o outro é a China. A economia americana acelerando puxa a economia mundial.
a economia chinesa acelerando puxa a economia mundial. Se as duas estiverem acelerando, melhor ainda, o melhor dos mundos, né? Então, é um pouco esse o cenário que a gente tem que ficar observando. Muito bem, a gente falou de Estados Unidos e como anda os Estados Unidos? Essa é uma pergunta interessante para se fazer. E aí, eu queria compartilhar com vocês que teve um relatório do Goldman Sachs dizendo o seguinte: eles tinham uma previsão de probabilidade de que os Estados Unidos entrariam em recessão. Eles tinham um estudo que apontava uma probabilidade de 35% de chances dos Estados Unidos entrar em recessão. E aí esse estudo eles atualizaram agora, neste mês, e reduziu a chance da recessão nos próximos 12 meses nos Estados Unidos de 35%, caiu para 25%. Então, essa é a redução. O cenário que eles estão trabalhando agora é de uma recessão poder acontecer, mas está estimando isso, uma probabilidade de apenas 25%. Outros bancos têm essa mesma previsão? Não, tem bancos que estão mais pessimistas, mas eu gosto muito de olhar as análises, os relatórios do Goldman Sachs. Gosto muito de trabalhar com estes relatórios. Bank of America e Goldman Sachs. Bom, aí a gente ainda seguindo um olhar sobre o que está acontecendo com os Estados Unidos, eles divulgaram aí em junho que o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos teve alta de 0,1% em maio, ou seja, quase zero. Isso foi um sinal claro, evidente, de que a inflação do país perdeu força no mês, depois de ter tido uma alta de 0,4% em abril, né? 0,4% em abril. Este núcleo de preços, né, que compreende esse índice, o CPI, ele no acumulado de 12 meses teve uma alta de 5,3%. Mas vamos lembrar que a inflação nos Estados Unidos, se não me falha a memória, chegou aí a próximo de 9%, e já estamos aí com essa perspectiva de 5,3%. Então, pressões inflacionárias nos Estados Unidos para baixo. Isso reforçou a nossa crença de que o Federal Reserve, em junho, não aumentaria a taxa de juros, e foi o que eles fizeram. Eles seguraram, não aumentaram a taxa de juros no mês de junho. Realizou a nossa expectativa, né? Mas sinalizaram que, a depender do que estiver acontecendo, poderão ainda fazer duas movimentações até o final do ano de 0,25. Então, vamos ficar acompanhando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Então, falamos de China, falamos dos Estados Unidos, são dois drives importantes. Aqui no Brasil, o Itaú fez um comentário num relatório divulgado no início de junho, de que está otimista com a perspectiva de uma redução, do início de uma redução da Selic já no mês de agosto. E aí eles disseram o seguinte: a Bolsa Brasileira só vai andar de fato quando o Banco Central cortar a Selic. A Bolsa Brasileira só vai andar de fato quando o Banco Central cortar a Selic. Mesmo que a gente perca a primeira pernada de alta, nós pretendemos esperar a definição do início do corte de juros para só então aumentar a nossa posição em bolsa. Declaração do Itaú, né? Por que isso é importante? Porque os institucionais, desde o ano passado, estão fora da Bolsa Brasileira. Nos chamou a atenção, no mês de maio, que a Bolsa subiu sem os estrangeiros. Os estrangeiros chegaram no ano a ter 14 bi positivo de saldo, terminaram maio com quase 6 bi, dos 14 tinha reduzido 8, ainda caiu um pouquinho no início de junho e ficaram em 4 bi e 300, 4 bi e 400 mais ou menos de saldo, ou seja, de quem tinha tido 14 de saldo positivo. Mas mesmo assim a Bolsa subiu e foi além dos 114 mil nessa fase que o estrangeiro saiu. E aí o que a gente viu em junho? Um reposicionamento dos estrangeiros. Somente se olharmos até o dia 16 de junho,
eles colocaram 10 bi na Bolsa, né? Então, o saldo até o dia 16 já tinha ido para 14 bi novamente, e eles entraram no mês de junho com força, logo depois dos primeiros dias do mês, né? Então, se a gente olhar um período aí de 10 dias, é como se eles tivessem entrado com quase 1 bi em média por dia, né? Essa entrada tardia pode nos levar até onde? Essa é a pergunta, né? Porque a gente foi buscar os 120 mil pontos, e aí fica a pergunta, vamos até onde? Vamos chegar aos 130 mil pontos? Essa é a interrogação. Lembrando que a gente sobe corrigindo, se a gente pegar de novo um recorte até o dia 16 de junho, fica muito claro que a gente foi ali para um patamar de 119.700, 119.600, e a média móvel de 21 períodos ficou lá atrás, próximo de 114 mil. Eu já falei para vocês que quando a gente descola da média móvel de 21, há uma tendência de fazer alguns pregões de correção, de andar de lado, para que essa média móvel vá subindo, até você, de novo, tocar a posição do IBOV nessa média móvel, que vai dar impulso para uma nova movimentação de alta. Vamos seguir acompanhando isso, que é muito interessante para estudar. O Fundo Verde do Luiz Stuberger, ele deu uma declaração dizendo que aumentou a exposição dele em Brasil, que ele está agora alocado com 20% da carteira dele com Brasil, com ações brasileiras, 20%, e que ele está vendo um cenário muito positivo. Se você viu coisas do Stuberger em março, abril, você talvez lembre, ou se você pesquisar, você vai ver que ele estava muito negativo, ele estava muito pessimista com o Brasil, e agora ele está otimista. Provavelmente, quando ele estava pessimista, ele devia estar comprando. Não é? Isso aí é um comportamento típico de algumas pessoas de grande porte na Bolsa. Quando estão desdenhando, estão comprando. Quando estão dizendo que não estão acreditando, estão fazendo compras, estão fazendo entradas, aproveitando os preços baixos. Porque a regra é clara, como diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara, você compra na baixa e vende na alta, essa é a dinâmica, né? Vamos ver aí que algumas ações que a gente comentou tempo atrás aí nos nossos estudos performaram muito bem, né? Se você for olhar a Azul, de 7,70, olha onde a Azul foi. Se você olhar a MRV, que estava ali na casa dos 5,70, 5,80, veja onde ela está. A própria Arezzo, que chegou ali a 62, veja a movimentação, né? Ou seja, né? É na baixa que você faz posição em empresas boas que você acredita que tem potencial. Um caso que a gente estudou na nossa mentoria também foi a Embraer, né? Que fez uma bela alta, depois fez uma correção e de novo engrenou uma boa movimentação de alta. Na mentoria também a gente faz esse acompanhamento, né? Mais ativo sobre alguns estudos que a gente faz compartilhando com vocês que fazem mentoria conosco. Muito bem, então está aí o Verde otimista, dizendo que agora, com contornos bem estabelecidos, é possível prever o ciclo do corte de juros, provavelmente já em agosto, e isso tem feito com que o mercado mais atrasado na redução do prêmio de risco, o acionário, finalmente comece a performar bem. Acreditamos que as ações têm espaço para continuar subindo, e nós estamos com 20% alocado no mercado local, disse o Luiz Stuberger no relatório. Então, veja, temos sinais, sim, de que as coisas estão melhorando, temos sinais, sim, de que as coisas estão bem. Veja que agora, já em meados do mês, né, de junho, a gente pôde verificar uma continuidade de informações positivas, né? A gente já tinha tido aí números do IPCA, tínhamos tido números do PIB, né, do primeiro trimestre, agora veio o IBCBR com um crescimento de 0,56% ante o mês de março, havia uma expectativa que ele crescesse somente 0,20%, né?
E tudo isso vem mostrando que a economia do Brasil continua aquecida no segundo trimestre do ano. E o pessoal dizia, né, não, no segundo trimestre do ano vai ter queda no PIB, né? Será? Será? Eu trabalho com um PIB acima de 2% no final desse ano. Tem algumas casas de análise americanas já falando entre 2,3% e 2,6% de crescimento do PIB. Né? Eu trabalho com a visão otimista. Eu fico do lado dos otimistas sempre. Né? Então, querer olhar a economia brasileira com viés político nos leva a cometer muitos erros. A gente leva a olhar a Bolsa com um viés político, ideológico, partidário, e aí pronto, tira totalmente a nossa capacidade de discernimento. As pessoas estavam apostando que o governo de esquerda levaria o país para o buraco. Não está sendo isso e não será, porque a gente tem um contraponto. O Nouriel Roubini, eu comentei com vocês, Nouriel Roubini, economista americano, ele disse, olha, vocês, por mais que tenham um governo de esquerda, tem um congresso de centro-direita, e isso mitiga as políticas mais demagógicas, populistas da esquerda, e cria aí uma zona, vamos dizer assim, de convergência para que seja pautado e aprovado apenas aquilo que realmente fizer sentido para o desenvolvimento do país. Né? Então, as previsões pessimistas, os cenários de catástrofe que muita gente andou fazendo aí, não se confirmaram e não se confirmarão. Quem esperar isso vai continuar errando. Quem continuar olhando a Bolsa com essa leitura, eu adoro o Bolsonaro e sou contra o Lula. Pô, desculpa, né? É um erro crasso você achar que o governo Lula vai afundar a economia brasileira, porque você está esquecendo que o governo não é só o executivo, você tem também um legislativo que faz um contraponto, você ainda tem um judiciário. Olha, desculpa, eu realmente não consigo aceitar esse viés político fazendo leitura de bolsa. É algo que realmente eu não consigo interpretar como inteligente. Não é uma coisa inteligente, digo isso com toda tranquilidade para vocês. Não é inteligente querer levar para a bolsa um olhar político partidário. Definitivamente não é. E aí, para a gente finalizar essa nossa leitura desse mês, o que é que eu queria dizer para vocês? Que junho também nos trouxe uma belíssima surpresa, completamente inesperada, mas foi uma belíssima surpresa. A agência de classificação de risco Standard Poor's, uma das mais renomadas, elevou a perspectiva do Brasil para positiva pela primeira vez desde 2019. Aí foi um surto psicótico lá para os hards, para os pessimistas de plantão, para os que torcem contra o governo, né, sem entender que isso é jogar areia também na nossa vida como um todo, né? E aí pronto, foi uma grande surpresa positiva. A agência de classificação de risco, Standard Poor's, ela alterou a perspectiva de rating, né, que é a nota de crédito do Brasil, de estável para positiva. Isso não acontecia desde 2019. Isso se deve apenas esses 6 meses do Lula? Óbvio que não. É um processo, entendeu, gente? É a somatória das coisas boas que aconteceram no governo Temer, a somatória das coisas boas que aconteceram com o Paulo Guedes liderando a economia no governo Bolsonaro. Então, é essa soma, né, de coisas que fizeram com que, mais o que está acontecendo agora, nesses 6 meses, que fizeram com que essa perspectiva ficasse positiva. Ela diz que a nota foi mantida, né, que está no país desde 2020, que é uma nota BB-. Já eu vou lhe mostrar onde está essa classificação no ranking deles. Isso significa que o país hoje é um país de grau especulativo, porque nós ganhamos o investment grade, o grau de investimento, nós ganhamos em 2008 e perdemos em 2015. Ganhamos com o governo Lula em 2008, perdemos em 2015 no governo Dilma, ou desgoverno, como vocês preferirem. Perdemos o grau de investimento. Qual a importância do grau de investimento? Muitos fundos de investimentos que lidam com trilhões de dólares só podem investir em países e empresas com grau de investimento.
Então, quando nós ganhamos o grau de investimento, se você for lá atrás estudar a história, você vai ver que a Bolsa chegou ao seu nível histórico máximo no ano de 2008, em pleno governo Lula, quando ganhamos o grau de investimento, entendeu? A Bolsa foi inundada por bilhões de dólares de estrangeiros. E hoje a Bolsa está na metade do que já esteve em 2008. Então, vocês verifiquem aí o potencial de crescimento que a Bolsa tem. Nós estamos na metade do que já estivemos em dólar em 2008. E no governo do PT, né? No governo Lula. Olha só que coisa curiosa, não é? Curioso? Você acha curioso? Eu acho que é isso, que ganhou por causa do Lula? Não. Ganhou porque somou os 2 anos de Fernando Henrique Cardoso com o primeiro ano de Lula, né? E aí essa soma positiva fez com que o Brasil ganhasse o grau de investimento, investment grade, entendeu? Foi isso. Então a gente tem que entender isso. Se a gente não tiver a capacidade de raciocinar essas coisas, fica difícil investir, viu? Aí o que acontece, né? O nível A do grau de investimento, são 3 agências principais que dão análise de risco, né, no mundo, a Fitch, a Moody's e a Standard Poor's. O nível A são Japão, Europa, Estados Unidos estão no nível A. Estados Unidos está aqui, ó, no AAA. Então, isso aqui são os países mais ricos e desenvolvidos. O Brasil nunca esteve nesse patamar. Nós chegamos aqui no grau de investimento de qualidade média, nesse nível B, ok? E aí ficamos aqui, nesse grau de investimento B, e perdemos o grau de investimentos e aí caímos para o grau especulativo, ó, BB+, BB, BB-, está vendo? E aqui que a gente está na Standard Poor's, no BB-. Muito bem. Dito isso, quando a agência agora dá uma perspectiva positiva, o que é que pode acontecer nas próximas reuniões da Standard Poor's? Elevar a nota do Brasil. Então, sairia de BB- para onde? Para BB. E aí ela vai levar mais um ciclo aí, provavelmente de 6 meses, 9 meses, né, para fazer uma nova leitura da situação do país e talvez depois venha uma nova elevação de nota para BB+, o que nos deixaria na porta para recuperar o grau de investimento. Clóvis, você acredita que o governo Lula vai recuperar o grau de investimento, assim como ele conseguiu o grau de investimento lá em 2008? Acredito. Acredito que há grandes 80% de probabilidade de ainda no governo dele ele recuperar o grau de investimento. Para quando seria isso, Clóvis? 2025. Eu acredito que até o fim de 2025 há uma possibilidade do Brasil recuperar o grau de investimento. Se não for na Standard Poor's, em alguma outra agência, que veja que o caminho, por exemplo, aqui, ó, na Moody's, é mais rápido. O caminho aqui na Moody's, ó, é só um degrau, tá vendo? Subiu um degrau, voltou, grau de investimento. Na Fitch e na Standard Poor's, tem 2 níveis para avançar até conseguir o grau de investimento. Na Moody's, não. Então, pode ser que a gente já volte em 2025 a ter grau de investimento com uma releitura da Moody's. E aí depois viriam as outras, a Standard Poor's e a Fitch, né? Então, é isso que eu entendo. Essa é uma perspectiva excelente para a Bolsa. E o que eu gostei? O que eu gostei foi uma fala do ministro Fernando Haddad. Ele disse o seguinte: nossa economia já demonstra uma capacidade grande de apresentar resultados positivos, dólar caindo, PIB crescendo, inflação sob controle, classificação do Brasil melhorando frente ao mundo, ainda há muito a fazer, vamos em frente. Mas aí ele teve uma fala, deixa eu ver se aqui tem, tem. Ele diz assim: tais evoluções na economia reforçariam nossa visão sobre a resiliência da estrutura institucional do Brasil, como a formulação de políticas estável e equilibrada entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, acrescentou. E aí ele agradeceu, ele dividiu essa
mudança de perspectiva, como sendo um fato positivo, ele dividiu essa conquista, vamos dizer assim, com o Congresso Nacional e com o Poder Judiciário, né? Com o Supremo Tribunal Federal e com o Superior Tribunal de Justiça. Olha, o Haddad ele é muito articulado, viu? Ele é muito inteligente, está me surpreendendo positivamente. Vamos recordar, para quem não conhece, o Haddad foi prefeito de São Paulo e deixou a prefeitura de São Paulo com um grau de investimento. Deixou a prefeitura de São Paulo com um grau de investimento e com uma estrutura financeira muito boa. Então, ele não é um cara assim desconectado dessa preocupação econômica, entendeu? E eu acho que ele está demonstrando uma habilidade muito interessante de saber se relacionar com o empresariado, com os bancos, com o Congresso Nacional. O Arthur Lira vive elogiando ele, o Rodrigo Pacheco também. Então eu acho que o Haddad está fazendo um bom trabalho, certo? Isso não tem nada a ver com viés ideológico, político partidário, né? Tem nada a ver. E acho que você não deve ter isso. Sei que é difícil para muita gente, mas não é inteligente, acredite. Olha, para finalizar, veja que os números continuam positivos na nossa economia, o agro vai muito bem, e uma outra coisa que vai muito bem é o setor aéreo. O setor aéreo também está muito bem. Uma informação agora recente nos mostra o seguinte, olha, que a demanda de voos das companhias aéreas, demanda por voos das companhias aéreas, em maio, vieram positivas, entendeu? Uma alta de 9,2% comparados com o mesmo mês de 2022. Então, demanda doméstica das aéreas brasileiras cresceu 9,2% em maio. Os dados divulgados pela Associação Internacional de Transportes Aéreos, a IATA. A oferta média de assentos por quilômetro oferecidos teve alta de 7%, a taxa de ocupação ficou em 77%. Então, está aí, dados positivos, né? Dados positivos. E vem aí agora aquele programa do governo, o Voa Brasil, que vai começar justamente oferecendo aí passagens aéreas de até R$200 por trecho para aposentados. Esse será o primeiro público a ser beneficiado por este programa. E veja que se a taxa de ocupação está 77%, é esse espaço vazio que vai ser colocado com essas tarifas de R$200 o trecho. Então, ida e volta vai ficar R$400 a viagem. Então, 77% de ocupação, nós temos aí 23% de espaço vazio nos aviões. E é esses 20% que vão ser preenchidos com passagens mais baratas, mas que para a empresa é bom colocar isso, né? Vai colocar para os aposentados, estimular as viagens e, consequentemente, isso vai hotel ocupado, restaurantes, companhias de turismo, quer dizer, movimenta a economia, entendeu, gente? É uma medida inteligente, movimenta a economia. Empresas aéreas também beneficiadas com redução de impostos e redução também do querosene de aviação. Então, tudo isso vem trabalhando a favor da recuperação das empresas aí do setor aéreo. Bom, em linhas gerais, esse era o estudo que eu queria apresentar para vocês nesse mês. E, para finalizar, eu também acessei um relatório do JP Morgan que diz o seguinte: estamos vendo os astros se alinhando para as ações brasileiras. Estamos vendo os astros se alinhando para as ações brasileiras. O rally de alta virá, de fato, com a queda da Selic. Então, está aí o relatório do JP Morgan, né? Os astros estão se alinhando, mas o rally de alta mesmo vai vir com o início do ciclo de baixa da Selic.
conta aí positivamente os indicadores macroeconômicos que estão sendo divulgados semana a semana, o arcabouço fiscal, que passou aí pela Câmara de Deputados, pelo Senado Federal, e agora já o início de construção de pauta para discussão da reforma tributária. Tudo isso, mais medidas microeconômicas que estão sendo feitas, né? Lembrem-se, tivemos aí maio e junho nós tivemos aí a injeção de 62 bilhões de reais, 62 bilhões de reais entraram na economia brasileira, dinheiro na veia da economia, pagamento aí antecipado do 13º dos aposentados, né? Foi maio e junho. Dinheiro na veia, para pagamento de quê? De dívida para consumo. Isso vai gerar mais carga tributária para o governo. Então, veja que é um ciclo virtuoso, né? Que vai movimentando outras coisas, vai gerando novas receitas e, consequentemente, você gera arrecadação lá na frente, né? Então, medida inteligente. Isso começou a ser feito com o governo Temer, de forma inteligente, perdurou com o Paulo Guedes no governo Bolsonaro e agora o Lula tendo essa mesma dinâmica, né? É uma forma, sim, de aquecer a economia. 62 bi em maio e junho que vão mexer com a economia nesse segundo tri e que ainda vai repercutir no terceiro tri. Essa movimentação de 62 bilhões de reais. Metade foi pago 30 bi em maio e 30 bi em junho, né? Então, é isso que a gente precisa estar olhando. Eu espero que esse contexto lhe ajude na tomada de decisão, né? Que isso lhe ajude e possa facilitar as suas estratégias. Lembrando sempre que a Bolsa, você tem que ir coincidindo as suas estratégias entre altas e baixas. Você tem que ir comprando na baixa, vendendo na alta. Vendendo na alta, comprando na baixa. É isso que você tem que entender. Se quer um acompanhamento mais próximo, mais rápido, que aqui é a cada 30 dias a gente divulga o nosso estudo, se você quer abreviar isso, semanalmente estar comigo, venha fazer a nossa mentoria. É uma outra oportunidade que a gente tem para trabalhar juntos e gerar resultados, e bons resultados, certo? Bom, um ótimo mês de julho para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.